parte de uma provação que, para mim, fica muito claro que o fim dos tempos começou a bater na porta. Então, a coisa está começando a pegar, né? Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Interessante que Pedro foi um dos discípulos de Jesus. Ele viu a Jesus, ele teve em contato com Jesus. E ele está falando de pessoas que não viram, mas creem. E isso é um mérito. Ele teve o privilégio de ver Jesus face a face. Nós, hoje, cremos nesse Jesus que morreu há mais de 2000 anos atrás e está aqui. Está aqui nos nossos corações, está na nossa vida, na nossa sociedade. A nossa sociedade ela tem uma forte influência cristã e a gente não pode negar isso. Apesar de hoje o nome de Jesus tá sendo colocado tanto na vala com essas igrejas de prosperidade, no passado com a Igreja Católica, com as cruzadas, com a perseguição da igreja. Tudo isso, em nome de Jesus, foi dito, não foi feito, mas a sociedade em si tem o cristianismo como uma base, e isso fez com que as várias nações se beneficiassem disso, né? Porém, hoje a gente está vivendo um momento tremenda dificuldade, muito forte mesmo. E a gente viver isso como a gente está vivendo, a gente tem que estar muito certo de que essas coisas elas estão acontecendo de acordo com a vontade de Deus. A gente tem que entender que o plano de Deus, a gente tem que olhar no meio dessa dificuldade toda para Jesus. Se a gente olhar para as circunstâncias, a gente vai falhar. Assim, eu estou falando, citei aqui algumas pessoas queridas que estão passando por dificuldades ou que foram embora, e a Sandra é outra pessoa também que está vivendo isso, né, Sandra? Com o teu amigo indo embora assim tão subitamente, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil da gente viver. Porém, a gente tem que novamente olhar para Jesus e assim, continuando aqui, assim, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Eu gostaria que vocês, depois, eu não vou continuar lendo aqui em 1 Pedro, mas vale muito a pena ler isso aqui que está adiante, porque é muito precioso, é muito legal ver o que Pedro fala aqui, essa exortação à santidade, mas eu queria aqui expor diante de vocês o meu sofrimento pessoal com relação a tudo isso que aconteceu, e à luz da palavra de Deus entender que Deus tem um plano que é perfeito, apesar de muitas vezes a gente não entender as circunstâncias dessa vida na Terra, muitas vezes de acidentes, acidentes automobilísticos, acidentes de avião, acidentes domésticos, enfim, coisas que levam a sofrimento, morte, separação. A gente não entende, mas a gente entende que nosso Deus é aquele que sabe todas as coisas e que tem o melhor para nós. Que nem sempre o melhor para nós é o que nós achamos que deveria ser. Fácil não é fácil.
Não é fácil, mas Deus está no controle. Daniel, Oi. diante dessa sua exposição, muito bem colocada, né? Fazendo um parâmetro entre Isaías e Pedro, falando sobre a morte de Jesus, a chegada de Jesus, e ele é a nossa salvação. Como é que você vê quando, principalmente você, né, que perdeu o teu elo, o teu amigo chegado, mais que um irmão, que foi o Caneu? Como é que você se sente perante essas duas passagens que você leu? Porque está muito bem claro que Jesus é nosso Senhor, Consolador, nosso Salvador. Somos seres humanos, pecadores, e sofremos, né? Sofremos com perda, né? Mas como é que você poderia nos ajudar assim? Como é que a gente poderia se sentir mais, poderia ser melhor para a gente quando a gente vê uma perda de um amigo ou uma situação dessa que a gente está vivendo, com mais de quase chegando a 3.000 mortes por dia, né? Eu às vezes me sinto bem consolado pelo Senhor, né? Porque é a vontade dele, não é a minha vontade, né? Claro que a gente ora para que ele liquide com esse vírus, que acabe com toda essa problemática mundial, mas eu fico acalentado pelo espírito dele dizendo assim: eu sou seu Deus. Tipo assim, fica quieto que eu sei o que eu estou fazendo. Olha, não me baseio somente nesses dois textos para aquilo que eu creio em relação à vontade de Deus. A gente seria muito simplista, na minha opinião, se a gente simplesmente jogasse a vontade de Deus, mas quando a gente fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, a gente entende que várias circunstâncias, e a gente vai ver isso na Bíblia, a gente não tem corpo fechado. A primeira coisa, isso é coisa de macumba. No Velho Testamento, Jesus mesmo citando os profetas que, em nome de Deus, estavam dando mensagem para o povo e que foram massacrados, que foram mortos. Jesus ainda colocou gente que foi morta dentro do templo. E Jesus cita ainda onde foi morto dentro do templo. E não existe esse negócio de corpo fechado. Jesus fala assim, para mim, isso é um texto que fala muito claramente, aquele texto em que Jesus fala assim: no mundo tereis aflições. É um textinho curto, mas ele fala exatamente aquilo que a gente vive. No mundo tereis aflições. E aí ele não elaborou, dizer, não, você vai aflições em nome de Jesus. Não, no mundo tereis aflições. Esse é um local de bênção, mas também de maldição. A gente tem a maldição aí do pecado correndo na nossa vida e na nossa sociedade. Então, no mundo tereis aflições, no mundo tereis assaltos, no mundo terão acidentes, essas coisas acontecem, mas também eu não estou querendo colocar desesperança aqui, mas a gente sabe que o nosso Deus cuida de nós e quantas vezes eu tenho muito certo de que Deus nos livrou de várias situações nas quais a gente poderia hoje não estar aqui, inclusive. Mas a gente não sabe o quanto Deus cuida de nós, e Ele cuida. Mas tem uma hora que Deus determina que as coisas aconteçam e elas acontecem. Que nada acontece sem a aprovação de Deus. Isso para mim é muito certo. Ok. Agora, eu tenho essa perspectiva, Renê, eu não sei se a gente está alinhado em relação a isso, mas diante daquilo que eu vejo na Bíblia, eu tenho a certeza de que, em primeiro lugar, Deus não. Tem gente que acha que Deus faz a microgestão da nossa vida, e eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus
Ele nos deu livre-arbítrio para fazer escolhas, e a gente faz escolhas que nem sempre são as escolhas mais saudáveis. E se Deus fizesse essa microgestão da nossa vida, a gente não teria mais gestão. A gente seria um robô fazendo aquilo que Deus quer. E não é isso, o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é que a gente tenha essa liberdade de escolha entre bem e mal, fazendo decisões que às vezes são mais sábias, as outras são sábias, mas não tão sábias quanto a outra que a gente poderia estar tomando. Mas esse negócio de microgestão, de que tal coisa, o cara vai ser um dentista, o cara vai ser... Não, Deus não está determinando nada disso. E são escolhas que a gente faz na vida. E eu acho isso muito bonito, eu acho muito legal a gente poder ter essa liberdade de escolher. Agora, a gente tem também a consequência das nossas escolhas, né? É verdade. Eu particularmente, tenho, assim, tem dias que eu levanto, assim, com a alma abatida. Triste. Aí eu paro, oro e falo, bom, o que me aconteceu? Não sei, né? E aí eu tenho que me ajoelhar e orar e falar, Senhor, cuide dessa alma que está entristecida. Mas eu tenho que ficar orando, entendeu? Aí ele vai me dando novamente a alegria do dia, né? Exato. Então, é isso que eu queria, assim, dizer, porque é difícil você chegar para uma família, como a família do Caneu, falar assim, tenha fé, vai dar tudo certo, você vai ficar bem, ele está te cuidando. É difícil falar isso, é difícil. É o que eu falo, às vezes é melhor você sentar do lado, ficar quieto e deixar a pessoa falar, se ela quiser falar, né? Porque se você for falar alguma coisa, ela fala, você não conhece a minha dor. E é verdade, a gente não conhece a dor de ninguém, né? Mal você conhece a sua, quanto mais a do outro, né? Mas muito bem colocado. Obrigado, Daniel. Obrigado. Imagina. Bom, essa era a minha palavra hoje. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa a mais, fique à vontade para estar falando. Oi, vamos lá. Oi? Você foi tão claro, Dani, e acho que, assim, igual, nós somos amigos há muitos anos e a gente até já trocou figurinha até em relação à nossa fé, né? Uhum. E, para mim, assim, bate exatamente como eu penso, a hora que você falou das escolhas que nós temos, é exatamente isso que eu sinto também. E neste momento que estamos passando mais de um ano aí, vendo tanta coisa triste acontecendo, tudo, o que eu vejo em tudo isso é o Senhor realmente exercitando em cada um de nós a paciência e a esperança. Tem dia que essa esperança vai passear. É verdade. E se a gente, eu falo sempre isso, eu sei que é repetitivo, mas é verdadeiro. Se a gente desvia um pouco o olhar da cruz, e a gente desvia. Se vocês não desviam, beleza, eu desvio. Aí é complicadíssimo, mas assim, obrigada pela palavra, Dani. Eu sou sua fã, você sabe. Eu sei, querida. Eu acho, eu também estava pensando ontem, a gente não tem como não nos questionarmos com tudo o que acontece, né? A gente fica pensando, a gente ora, mas a gente sabe que Deus tem um tempo para cada um, Ele sabe. Então, essa explicação total a gente não teve acesso, né? Eu acho que existem coisas que a gente não tem a resposta para tudo. E eu concordo com você, Dani, que a vida, eu acho que Deus está no controle de todas as coisas, mas a gente toma os nossos próprios caminhos. E uma coisa que tem que pensar na eternidade, né?
no antes do Deus conhece todas as coisas antes que tudo fosse formado. Então acho que muito do que a gente fala assim, Deus determinou, são coisas que ele já sabia, né, lá no começo. Isso consola a gente nesse sentido de que está tudo determinado, mas que mesmo assim a gente continua orando, porque senão a gente fica acomodado, né? Fala assim, eu não vou nem mais orar, pedir, porque vai acontecer mesmo o que Deus quer, mas a gente sabe que a palavra de Deus nos estimula constantemente a nós continuarmos orando e pedindo o que deseja o nosso coração. E sabendo que Deus está no controle de tudo. Então, são mistérios, né? Para mim, são mistérios que a gente continua crendo pela fé e fazendo o que a palavra de Deus manda pela fé, a gente ora até o último momento. Eu lembro que no dia que esse meu amigo morreu, a esposa dele todo dia mandava um boletim para nós, né? Assim, para os amigos em geral. E ela tem muita fé também. Ela orava, então ela sempre falava, continue orando. Hoje ele está grave. Hoje piorou, hoje melhorou. E aí, na sexta-feira, antes dele morrer, ela mandou um boletim mais curto. Eu vi que ela estava bem assim, mais assim, vendo a realidade, mas ela falou, mas nós continuamos crendo que Deus pode todas as coisas. E logo depois veio a notícia que ele tinha morrido. E é isso, a gente tem que continuar crendo até o final, pedindo sempre, mas sabendo que alguns a gente teve a notícia do Isaac, que já saiu, sim, né, foi extubado, é isso que eu ia falar. Que está bem, e a gente louva a Deus por isso, e a gente tem a notícia de outros que foram, e dói o coração, dói, né? A dor é forte, mas a gente tem que aceitar mesmo com paz, e ela ainda mandou, logo depois ela mandou um e-mail dizendo que ele tinha morrido, ela falou assim, fiquem tranquilos comigo, eu estou em paz, eu estou em paz, isso para mim, assim, é maravilhoso, né? Eu falo, Senhor, me dá essa condição, de na hora que passar por uma provação desse tipo, eu poder falar para todas as pessoas, eu estou em paz. Exato, e assim, uma coisa que choca a gente é as pessoas fazem a bobagem e depois botam a conta em nome de Deus, né? Esse vírus não foi um vírus que Deus colocou. Esse vírus foi criado, foi pulado aí do animal, que é o habitat natural dele para o nosso, por culpa de homens. Aí depois colocam a conta em Deus, não faz sentido, né? Então, Deus tem costas largas para um monte de gente. É mais fácil. Em vez de dizer, olha, o governo chinês esconder essa pandemia de um monte de gente, e podia ter sido contido lá atrás, lá no país deles, não, eles deixaram o negócio comer solto. E eu não estou aqui para ficar culpando China ou culpar, mas colocar que as coisas são por decisões que as pessoas fazem malucas, né? Ontem mesmo, puxando um pouquinho para a política, o nosso presidente Maluquete fez mais uma, né? Ele queria, entre todas as trocas de ministros que ele fez, ele chegou lá e tirou o cara do Exército, das Forças Armadas, né? Ministro das Forças Armadas. Comandante. Porque ele não estava alinhado com o bolsonarismo. Porque ele quer que o Exército, as Forças Armadas estejam com ele. As Forças Armadas, elas são institucionais, elas não estão ali para defender o governo, estão lá para defender o país. E aí tá dando um rolo aí lascado, o negócio está pegando fogo. Aí a gente podia orar também por isso. Acho que é um dos pedidos de oração pelo nosso país, por essa situação difícil. Um presidente que não tem rumo, e com 3 filhos que parecem os 3 patetas. Não, é horrível, olha. Eu achei que ninguém na vida ia conseguir superar a Dilma. Ele já passou e já foi embora. É horrível, horrível. E assim, eu votei nele, mas... Eu também votei nele. O que nós menos precisamos no momento é crise, né, institucional. Exato. Um presidente completamente sem nenhum temor de Deus, mas fica falando de Deus o tempo todo. Tem um monte de igreja alinhada com ele. Tem. 40% dos evangélicos estão com Bolsonaro. 27% não estão com ele. Horrível isso, horrível. Eles não conseguem... É que nem lá nos Estados Unidos, o presidente Trump, que era uma pessoa horrível, uma pessoa má, uma pessoa que uma conduta
pessoal horrorosa, e os evangélicos lá fechados com ele porque ele é anti-gay, porque ele tem uma plataforma que não é liberal. E, então, tudo isso a gente está vivendo aí, esse é sinal de fim de tempos. Parece que esses caras querem destruir o país, né? Cada um à sua maneira. O Trump de um lado, o Bolsonaro do outro, né? Mas é que a gente tenha sabedoria agora na hora de votar na próxima eleição e ter uma postura de confrontação, inclusive, em relação a algumas atitudes do nosso presidente, né? Mas o grande problema, Daniel, é que se você for analisar friamente, você não tem ninguém para votar, né? Eu ia falar isso, acho que a gente tem que orar pedindo que Deus levante um líder, né? Exatamente. Porque não a gente olha o cenário, a gente fica muito triste, mas que Deus levante algum líder que a gente possa confiar. Né? Exato. Porque senão nós vamos nos ver novamente numa situação horrorosa, né? Eu lembro quando acabou o primeiro turno, eu chorei, porque eu falei, Senhor, em quem eu vou votar? Exato. E pela primeira vez na minha vida eu anulei meu voto. Então, assim, a gente tem que agora orar para que Deus levante um líder, para que Deus coloque alguém que possa suprir essa falta que a gente está sentindo. Eu acho que essa tem que ser a nossa oração dia e noite, porque a gente não vê liderança. Gente, como o Dani já começou a fazer pedido de oração, queria pedir licença ao pastor Humberto para colocar os pedidos do Lar Batista. Posso, pastor? Tá sem som, mas eu entendi que era por favor, né? Legal, fantástico. Você viu como eu sou assim, ó, eu pego as coisas. Então, ontem à noite eu entrei em contato com a Maura, do Lar Batista. Primeiramente, eu entrei porque eu vi que a Dalit, a filha deles, colocou que a Maura e o Neidmar tomaram a vacina ontem, a primeira dose. Então, eu entrei em contato, falei, Maura, muito feliz que você e o Neidmar conseguiram tomar a vacina e agora eu gostaria de saber os pedidos de oração dessa semana, porque é um compromisso nosso estarmos orando por eles, né? Então, ela escreveu assim, eu vou ler porque é pequenininho. Estamos imensamente agradecidos pelo que Deus tem feito em nosso meio. Nossa cozinheira, Martine, voltou a trabalhar hoje e está bem. A Linéia se recuperou do Covid, porém não conseguiu segurar o bebê, que é a funcionária que estava grávida, né? Passa bem. A Maura, o Neidmar e a Dalit estão bem, graças a Deus. E então, assim, nossa oração hoje realmente é de agradecimento em relação ao que Deus fez pela vida deles e para Deus continuar orientando não só eles, como o Ministério Público que cuida das crianças, né, e dos adolescentes, para tomarem as melhores decisões em relação a cada caso lá dentro, porque tem casos bem complicados que não vem ao caso a gente colocar aqui, mas que o Ministério Público precisa de sabedoria para estar determinando e reconhecendo o que está acontecendo com cada criança e adolescente. Não sei se o pastor Humberto quer complementar ou se é isso aí. É isso aí. Parabéns. E outra coisa que eu queria colocar, vocês já sabem, é o agradecimento pelas orações, porque a Betina chegou bem na terça-feira, tivemos, assim, a certeza porque a Naila acabou fazendo uma cesariana, a gente não sabia se ela deveria ter esperado mais, tal, e tivemos a certeza que ela e a médica fizeram a escolha correta, porque a Betina estava com o cordão umbilical no pescoço. Atualmente, consegue-se parto normal com a criança com cordão umbilical no pescoço, mas, assim, o que a médica acha é que ela não desceu o suficiente para o parto normal por isso. Então, eu queria agradecer muito a Deus, tem sido bem gostoso, e é bizarro, vocês que têm filhos, imaginem
um dos filhos de vocês com 2 filhos. É muito engraçado pensar, voltar no tempo. A minha menininha está agora com 2 filhos, né? Então, assim, eu estou muito feliz, queria muito agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado. E se vocês vissem, no domingo, nós fomos lá, que eles fizeram um churrasco para a gente. O vovô da Betina, sentado no sofá, namorando ela. Vocês não iam acreditar. Que cena linda. Me emociona em pensar na cena. Obrigado pelas orações. Amém. Amém. Não, muito bom. Morar nenenzinho é uma delícia. Ficar quietinho só com ela olhando para a carinha dela. Muito bom. No meio da pandemia, a gente vê essas coisas para nos alegrar, saber que Deus é fiel. Eu fico imaginando a história da Betina lá na frente, né? No meio de tanta desgraça, ela vem para trazer esperança de que Deus, no meio de tudo, Ele pode trazer a paz para a gente, né? Me E eu lembro não que desculpa, pastor Sem Humberto, mas só dúvida. falando da esperança, do que ela vai trazer, né? Eu não sei se eu já falei nesse grupo, eu sei que em outro grupo eu falei. A Naila ela teve já que fazer uma cirurgia para endometriose, e o primeiro mês que ela tentou engravidar da Betina, ela engravidou. Então, assim, a prova que o senhor tinha os planos para a Betina vir. Desculpa te interromper, pastor. Não, excelente. É muito bacana a gente ver isso, né? A palavra do Daniel também, bem clara, né? Em relação à nossa esperança. A gente não tem esperança morta, que está aqui nesse mundo. Tudo que nasce morre nesse mundo. Nossa esperança é viva, né? A gente não... aquele ditado, brasileiro não se entrega, isso é conversa fiada. O crente não se entrega. Essa é a verdade, que um Brasil como esse que foi narrado aí agora há pouco, é um Brasil para perder em economia, em sociabilidade, violência crescendo. Pô, a gente está vendo isso a cada dia. No entanto, a esperança viva, ela nos põe não atrás da escrivaninha, mas na prática da coisa que tem que acontecer, né? A gente ora e a gente age. Eu estou muito preocupado, gente. Ontem eu estava em casa, assisti mais um pedido de oração, tá, Leninha? Eu estava aqui em casa e assisti uma programação da Universal. Ó que nível eu tô indo. Mas eles têm um Quem programa, diria, hein? eles têm um programa social. Entregaram 40 toneladas de mantimentos ali na Heliópolis e aqui em Paraisópolis. Assim, eu acho que toda religião, vamos dizer, essas neopentecostais, a tendência é um líder morre, vem um outro mais equilibrado, vem um outro mais equilibrado, na sua história vai se equilibrando. Você vê alguns movimentos pentecostais que foram se equilibrando na palavra depois de um tempo, né? Eu creio, gente, que nós, como igreja, né, somos a esperança também para aqueles que não têm voz. Por isso que eu acho que nosso ministério aqui, eu digo nosso ministério porque o nosso é um núcleo de expansão global. Não pode perder essa visão. Então, estou muito preocupado com a situação das comunidades. Muita gente perdeu o emprego, não tem o que comer, literalmente não tem o que comer. Eu animo vocês a dar uma passada nesses programas para dar uma olhadinha, para a gente ter noção do estrago que está sendo essa pandemia na vida. Na verdade, não é a pandemia, o estrago que está sendo as decisões tomadas no meio da pandemia em relação ao povo mais simples que precisa do emprego. Vamos orar? Vamos. Vamos ter 3 orações.
Só uma coisa Posso nessa colocar linha, mais um Humberto. pedido? É só complementar o que o Humberto estava falando, mas vamos lembrar que a MIS tem trabalhado distribuindo cesta básica direto para o pessoal. Aliás, nós vamos ter um tema aqui, depois eu e o Nemer, de discussão sobre o que a gente pode fazer para vermos mais cestas básicas na MIS entrando nessa época de pandemia. Então, vamos trabalhar hoje de manhã, depois dessa reunião. Ontem foi distribuído lá quer dizer, foi enviado para Cananéia 110 cestas básicas que vão ser distribuídas lá para as famílias que têm maior necessidade, né? De onde veio essas cestas, Daniel? Eu tenho uma parceria, eu represento uma organização chamada World Servants, e de vez em quando eles mandam dinheiro. A gente conseguiu, no ano passado, uma quantidade, assim, acho que 10 vezes maior de cestas básicas, com uma parte do dinheiro que veio de lá, veio também de uma campanha que a gente fez na internet junto com a MEAP. Então a gente conseguiu distribuir cestas básicas para todas as famílias das vilas de pescadores, todas. Alguns até abriram mão da cesta, falaram, não, dá para quem mais precisa, porque a gente está bem aqui. Mas dessa vez eu fui mais cirúrgico para aquelas pessoas que realmente estão com necessidade. E, claro, já pedi para eles tirarem foto, para que a gente possa estar fazendo dando um relatório, né, com fotos, dizendo que o dinheiro que vocês enviaram para cá foi aplicado dessa forma e dessa forma, enfim. E uma parte desse dinheiro foi também para o projeto do Amazonas. E como eu consegui economizar nas cestas básicas, eu fiz um cálculo que custava X. Depois, conversando com a Esther, além de com o local onde a gente conseguiu as cestas básicas por um preço bem melhor, eu falei assim, não, agora eu vou pegar o dinheiro que sobrou, porque eu tinha um problema logístico, eu só podia levar 2 toneladas de cesta básica, porque o transporte que eu consegui levava só 2 toneladas. Aí eu peguei o restante do dinheiro, dividi uma parte dele para a Igreja do Morumbi, para o projeto do Amazonas, e a outra parte para a própria MEAP, no projeto que eles têm com o Amazonas. Eles também estão lá no Amazonas, então eu dividi o dinheiro entre as duas partes para que eles pudessem ser bem distribuídos aí entre esses 3 projetos. Mas é isso. Dani, depois faz um relatóriozinho legal para a gente deixar registrado, inclusive mostrar o trabalho. Tá, eu sou péssimo nisso, né? Eu faço as coisas e depois eu não sei fazer a propaganda. Né, Não precisa. Faz parte. Mas é bom, Dani. Eu sei que é bom. Gasta, investe, e não é gasta. Investe meia hora nisso. Vou fazer isso. Ok. Posso fazer um Gente, pedido eu só queria... pastor? Oi, Gerson. Fala, Gerson. Oi, desculpa. Eu só queria agradecer, né? Pedir orações de gratidão a Deus, né? Pelo cuidado. A gente sabe que todos estamos passando por uma fase muito difícil e minha preocupação sempre é não ser pesado a ninguém, né? E nesse período difícil para todos, Deus tem me suprido, tem dado sustentabilidade e eu sou muito grato por isso. Em plena pandemia tem aparecido algumas coisas de elétrica para poder fazer isso, tem me ajudado bastante. Então eu quero agradecer a Deus também. Legal. Ok. Helena? Então, eu gostaria, assim, de falar rapidamente, mas é um pedido de oração para a família da Márcia, que é minha irmã, e, na realidade, ela é 15 anos mais velha que eu e ela está, como consequência da pandemia, a vida dela, do meu cunhado, tudo se tornou, assim, uma loucura. Ela ficou, assim, desestabilizada, meu cunhado está depressivo. O resumo é que os filhos estão cuidando
agora, depois de muito tempo que a gente tinha percebido, mas os filhos estão cuidando de perto, ela está com uma psiquiatra, ela foi para a casa da minha sobrinha em Bauru, meu cunhado está aqui na casa do filho, então, para Deus orientar os meus sobrinhos e a minha irmã, porque não dá para contar detalhes, mas assim, depois de 49 anos de casada, ela e meu cunhado estão em crise no casamento, que o estopim foi esse período de isolamento. Vamos orar, então? Vamos ter 3 orações, né? Orações assim, bem... É de um assunto. Ore por esse assunto com fé, para que a gente possa ver resultados. De repente, na próxima semana, a gente fazer aqui um apanhado do que Deus tem feito, né? Cada semana na vida da gente. Vamos lá? Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos pela tua imensa bondade para com a gente. E, Pai, eu clamo a Ti pela nossa nação e pelo mundo, Pai, por essa pandemia que a gente está vivendo, que o Senhor abrevie esses dias, que essa pandemia acabe o mais rápido possível, Pai, porque a gente está vendo sofrimento, a gente está vendo morte, a gente está vendo casais se separando, a gente está vendo hospitais abarrotados, a gente está vendo a economia ruindo e a gente está vendo Satanás rindo, Pai. E eu sei que isso não é do teu agrado. Por isso, Pai, abrevia esses dias e que a gente possa ter um amanhecer mais alegre, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Continuando na tua presença, Pai, o Senhor ouviu aqui tantos pedidos, a gente sabe que a gente não precisa ficar repetindo, mas eu quero salientar, que o Senhor tome conta da Márcia, do Zé, que o Senhor possa estar calmando os corações, trazendo-os tudo a bom termo, Pai. Cuide deles, fique com todos e também ajude a cada um de nós nessa jornada em meio à pandemia, Pai. Que nós possamos continuar com saúde e trabalhando dentro do teu reino, Senhor. Fique conosco, nos guarde e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eterno e soberano Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas. Senhor, sabemos que estamos vivendo momentos difíceis e eu peço a Deus que a passagem em Mateus, onde diz que o amor de muitos esfriariam, mas os que permanecerem firmes na fé verão a sua glória. E eu peço que tu trabalhe no coração dos seus filhos, ó Deus, pois tenho presenciado muitas pessoas que conhecem a tua palavra, que conhecem o seu infinito amor, a tua infinita misericórdia, que diante a esse cenário que nós estamos vivendo, diante a toda essa situação, as pessoas estão muito entristecidas, as pessoas estão enfraquecidas, e nós temos, Senhor, que receber de Ti, Senhor, a graça e a misericórdia de nos mantermos firmes como soldados valentes. Porque no momento, Senhor, que nós não estamos conseguindo dar um abraço a um coração enlutado, nós temos que ter uma palavra que conforte, que abraça, uma palavra que mantenha, Senhor, a Tua presença como sendo única, como sendo o Senhor que não está alheio a tudo que está acontecendo, como sendo o Senhor que está no controle de tudo. Nada foge ao seu controle, Deus. Então, Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Somos fracos, somos carne, somos cheios de falhas, mas o Senhor é infalível. O Senhor é aquele que tem tudo na palma da sua mão. Então, peço, Deus, dê sobre nós sabedoria, Senhor. Derrame sobre nós, Senhor, do seu Espírito, para que a gente possa, em momentos como esse, Senhor, mantermos firmes como soldados, olhando somente para a cruz, que diante de vários questionamentos que chegam
nós, principalmente os do seu Evangelho, que a gente possa ter uma palavra instruída pelo Espírito Santo para acalentar a dor do próximo, para sermos mãos visíveis de Cristo, Senhor, cuidando dos menos favorecidos. Que o Senhor, de alguma forma, Senhor, nos use com sabedoria, Senhor. Não nos deixe, Senhor, num momento como esse, vacilar os nossos pés e a nossa fé. Derrame sobre nós, Senhor, do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria, antes da gente, né, sair cada um para o seu quarto, seu casinho na sua casa, que você lembrasse, né, dos nossos missionários que estão em lugares bem distantes, dificílimos, que num momento como esse de economia ruim aqui no nosso país, a nossa igreja tenha condições de mantê-los onde eles estão. E a gente pode ver que toda essa coisa é algo espiritual. Se a gente não olhar a partir do prisma espiritual, a gente não vai entender o que está acontecendo nem na política, nem em lugar nenhum. O evangelho ele precisa chegar aos confins da terra e, sem dúvida, uma pandemia dessa quebra governos, quebra economias, quebra uma série de coisas e nós precisamos ter a mente sadia para orar pelas coisas corretas, né? A gente não pode focar só no nosso missionário, como não podemos deixar de focar na economia do nosso país, nem na política, para que Deus dê sabedoria para que a gente possa conseguir sobreviver como igreja para manter todos os compromissos que nós temos com a obra missionária e com a administração dessa área. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado. Gerson, bem-vindo. Depois de um longo tempo, né? De só ficar escondido. Foi uma semana só. Não, isso é muito tempo para nós. Obrigado. É que você faz falta, Gerson. A gente fica com saudade. Mas eu precisava me desgrudar um pouco do Fábio. Ele pegava muito no meu pé. O Fábio agora deve estar lá com o encanador, que ele sumiu. Ainda bem que a gente tem uns que pegam no pé da gente, cara. Pois é. No dia que perder isso, no dia que a gente perde isso, a gente começa a resvalar por aí. Sim. Sim, é de dar graças a Deus, né? Que pelo menos está tranquilo em meio a essa dificuldade toda. Sim, tão tranquilo não. Pelo menos as coisas básicas dá para sustentar, né? É isso aí. Um grande abraço a todos e vamos manter contato, tá bom? Tá bom, Ok. Boa semana, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Sandra, só uma coisa. Oi, Helena. Parabéns, Neber, pela Lili. Eu vi que a